De uma perspectiva externa, o mercado de ações parece complicado. Muitas vezes é retratado em filmes como uma forma de enriquecer e, ainda assim, ninguém nos ensina sobre isso. Na escola você aprende como calcular a área de um triângulo, mas não como investir seu dinheiro, ou mesmo o que é o mercado de ações. E então você ouve histórias de pessoas que ganham dinheiro com isso todos os dias e se pergunta: é realmente tão fácil? Estou perdendo. Em primeiro lugar, como faço para comprar ações? E talvez você já tenha pesquisado sobre o mercado de ações antes, apenas para ser bombardeado com gráficos e termos técnicos que parecem ser de outro mundo. No entanto, a realidade é esta: qualquer pessoa pode investir. Não é tão complexo quanto parece e não há uma quantidade mínima de dinheiro necessária para começar. Então, vamos nos aprofundar na verdade sobre como ganhar dinheiro com o mercado de ações. O que são ações? Digamos que você comece um negócio. Desde que você o criou, você possui 100% dele. Mas, para escalar rapidamente, como abrir mais escritórios ou contratar funcionários, você precisará de algum dinheiro, e uma das maneiras mais comuns de ganhar dinheiro rapidamente é vendendo ações do seu negócio. O que significa doar parte de sua propriedade de 100%, em troca de dinheiro adiantado. E isso é tudo que uma ação realmente é uma parte da propriedade de uma empresa. Quanto mais ações de uma empresa você tiver, mais ações você possui. Mas é claro que muitos proprietários de empresas ficam felizes em vender algumas ações de suas empresas para que possam arrecadar mais dinheiro, porque isso lhes permitirá construir um negócio muito maior. Isso vale muito mais. E do outro lado desse comércio, muitos investidores ficam felizes em comprar ações de empresas, porque acreditam que o negócio terá sucesso e valerá muito mais no futuro, o que significa que eles podem vender suas ações por muito mais dinheiro do que pagaram por elas. No entanto, é aqui que o proprietário da empresa tem uma escolha a fazer. Porque existem duas maneiras diferentes de uma empresa vender ações. Opção 1 é vender as ações de forma privada. Se você já viu um programa, como Shark Tank ou Dragon's Den, basicamente o viu em ação. É aqui que você faz acordos pré-estabelecidos para vender ações do seu negócio a investidores específicos, mas também há a opção 2, que é vender ações do seu negócio publicamente, o que significa que qualquer pessoa pode comprá-las. E é aí que entra o mercado de ações. O que é o mercado de ações? O mercado de ações é simplesmente um lugar onde qualquer pessoa pode comprar e vender ações de empresas que optaram por vender suas ações publicamente. Agora, os termos reais ações e ações às vezes são usados indistintamente para significar a mesma coisa, mas de modo geral, uma ação refere-se à empresa real. Por exemplo, você pode querer comprar ações da Amazon. Já uma ação se refere à menor parte individual de uma empresa que você pode comprar. Por exemplo, você poderia comprar uma ação da Amazon. E, na verdade, a maioria das grandes empresas que você possa imaginar estão listadas no mercado de ações. O que significa que você mesmo pode pagar para possuir uma fração muito pequena dessas empresas. Microsoft, Tesla, você escolhe. Agora, por que você iria querer possuir uma fração tão pequena de uma empresa? Simples. Para ganhar dinheiro. A ideia quando você compra ações é acreditar que, em algum momento no futuro, o negócio valerá mais. O que significa que suas ações valerão mais e, portanto, você poderá vendê-las por um preço mais alto do que pagou inicialmente. A diferença entre o valor pelo qual você as comprou e o valor pelo qual você as vendeu é o seu lucro. Portanto, claramente o objetivo aqui é comprar quando o preço estiver baixo e depois vender quando o preço estiver alto. O que nos leva a uma nova questão. Como é calculado o preço por ação? Como é calculado o preço por ação? A resposta mais simples para isso é oferta e demanda. A única maneira de comprar uma ação por um determinado preço é se alguém estiver disposto a vendê-la por esse preço. E da mesma forma, a única maneira de vender uma ação por um determinado preço é se alguém estiver disposto a comprá-lo por esse preço. Sempre que um comprador e um vendedor concordam com um preço, uma negociação acontece. Comprador e vendedor concordaram. Mas o problema é o seguinte:
Há muitos fatores diferentes que podem influenciar a oferta e a demanda. Em primeiro lugar, se boas notícias sobre uma empresa forem divulgadas, como um novo produto interessante, lançados ou divulgam seus resultados financeiros e são melhores do que o esperado, esse tipo de coisa pode causar um aumento repentino de preços. Isso ocorre porque as pessoas agora estão mais confiantes na empresa e em seu futuro. Como resultado, mais pessoas querem comprar as ações, enquanto as pessoas que já possuem as ações têm agora menos probabilidade de as vender. Portanto, há maior demanda, mas menor oferta. É por isso que o preço aumenta. Porque mais pessoas querem comprar as ações do que vendê-las. Por exemplo, digamos que você possui ações da empresa, que acaba de anunciar lucros recordes. Talvez antes dessa notícia, você ficaria feliz em vender por R$ 10 por ação. Mas agora que você pode ver como o futuro parece brilhante para a empresa, você e a maioria dos outros acionistas não querem mais vender por R$ 10. Então você terá que pagar mais para convencê-lo a vender suas ações, aumentando assim o preço. No entanto, o inverso também é verdadeiro. Se as pessoas perderem a confiança na empresa, por exemplo, se receberem muita atenção negativa dos meios de comunicação social, ou se uma nova política governamental afetar a sustentabilidade do seu negócio, o preço poderá facilmente cair muito rapidamente. Isto se deve novamente à oferta e à demanda. Depois dessas más notícias, os proprietários das ações podem querer para se livrar dela. Embora não haja tantas pessoas na fila para comprá-la, o preço cai. E assim, o preço atual de uma ação pode muitas vezes fornecer alguma indicação de como o negócio está indo atualmente. Mas lembre-se, esta não é a história completa. Um bom exemplo disso é Tesla. Alguns analistas do mercado de ações argumentam que, com base nos seus fundamentos, ou seja, quantos produtos estão vendendo, os lucros que obtém e assim por diante, o preço da Tesla deveria ser mais baixo. No entanto, muitos investidores continuam a comprar mais ações e a recusar-se a vendê-las, porque acreditam no que a Tesla está a fazer e na visão de longo prazo de Elon Musk. Como resultado dessa confiança e crença, o preço continua a aumentar, porque em última análise são a oferta e a procura que controlam o preço. Um exemplo ainda mais extremo ocorreu na bolha das .com, quando a internet ainda era uma coisa nova e empolgante, e as pessoas estavam investindo dinheiro em quase todas as empresas que tinham um site. O problema era que havia tanta procura e entusiasmo que as pessoas continuavam a comprar cada vez mais ações destas empresas da intranet, embora muitas delas nem sequer fossem lucrativas. E, eventualmente, a realidade alcançou, os preços caíram e a bolha estourou. Como comprar ações? Até agora temos pensado no mercado de ações como uma grande entidade. Mas, tecnicamente, existem muitas bolsas de valores diferentes em todo o mundo. Na América, existe a Bolsa de Valores de Nova York. No Reino Unido, existe a Bolsa de Valores de Londres. E assim por diante para outros países. Veja bem, quando uma empresa começa a vender suas ações ao público, em um evento denominado oferta pública inicial, ela escolhe em qual bolsa deseja listar sua empresa. Antigamente, essa era uma decisão muito maior, porque antes essas bolsas de valores eram um local físico onde as pessoas realmente iam e compravam ações pessoalmente no pregão. Você obteria então um certificado de ações físico para sua compra? Mas hoje em dia, graças à internet e à inovação tecnológica, as pessoas podem comprar ações e há apenas um registro eletrônico de suas ações, em vez de qualquer coisa física. É usar um site ou aplicativo de negociação gratuito. Depois de se registrar e depositar dinheiro, você poderá navegar por todas as ações disponíveis e começar a investir. Agora, embora cada plataforma possa parecer um pouco diferente, as principais características são sempre as mesmas. Em primeiro lugar, ao lado de cada ação, você provavelmente verá o símbolo da ação, às vezes também chamado de símbolo de ação, que é simplesmente uma abreviatura do nome da ação. Por exemplo, Netflix é NFLX. Se você clicar em uma ação, a maioria das plataformas fornecerá algum tipo de gráfico para mostrar como o preço da ação mudou. Se você não tiver isso, basta pesquisar ações com nome de empresa no Google e obter a mesma coisa, junto com a opção de alterar o período de tempo do gráfico.
plataforma. É que quando você realmente fizer um pedido, ele vai te perguntar várias coisas. Em primeiro lugar, ele vai te perguntar se você quer comprar ações, ou se você já tem algumas ações daquela empresa. Ele também vai te perguntar se você quer para vendê-los. Em segundo lugar, perguntará a quantidade. Quantos você deseja comprar ou vender? E por fim, perguntará qual tipo de pedido você deseja fazer. O tipo mais simples de pedido é uma ordem de mercado, o que significa simplesmente que você deseja fazer o pedido imediatamente, seja qual for o preço agora. Devido às rápidas flutuações do mercado, você pode acabar com um preço um pouco diferente, mas deve estar muito próximo do preço atual que você vê. E assim, uma ordem de mercado é como uma ordem normal que você faria online. Você deseja colocá-la agora mesmo pelo preço que está na tela. No entanto, o que muitas vezes é muito melhor é fazer um pedido com limite. O que isto significa é que você não comprará ou venderá as ações até que um determinado preço seja atingido. Por exemplo, se você comprou algumas ações que custam R$10 cada e deseja vendê-las por R$20 cada, você pode definir uma ordem limite para isso. Isso significa que você não precisa verificar constantemente o preço e lembrar de vendê-los quando o preço subir. A negociação acontecerá automaticamente, assim que o compartilhamento ou preço atinge qualquer preço que você inseriu. O mesmo acontece com a compra de ações. Em vez de apenas comprar ao preço de mercado atual, você pode definir uma ordem limite para comprar as ações por um preço mais baixo. E a ordem acontecerá automaticamente quando as ações caírem para esse preço. Obviamente, o risco de uma ordem com limite é que o preço que você insere nunca seja alcançado. Então a ordem nunca acontece de fato. Embora você tenha a opção de cancelar o pedido com limite para que o pedido nunca aconteça. Embora você tenha a opção de cancelar o pedido com limite a qualquer momento antes que o preço inserido seja atingido. Portanto, uma ordem com limite é apenas você pedir à plataforma de negociação para fazer a ordem em seu nome se as ações atingirem um determinado preço. Então, munido dessas informações, agora você pode comprar e vender ações. No entanto, antes de começar a investir, há várias coisas importantes que você precisa saber quando se trata de realmente ganhar dinheiro com o mercado de ações. Ganhar dinheiro com o mercado de ações. Quando as pessoas falam sobre o mercado de ações, na verdade existem vários tipos diferentes de negociação, cada um deles muito diferente. O primeiro deles é o day trading, que é onde você pode comprar e vender uma determinada ação em um tempo muito curto. Período, às vezes horas ou até minutos. Ganhar dinheiro com o mercado de ações. E embora seja verdade que você pode obter lucro muito rápido com esse tipo de negociação, também é verdade que a grande maioria das pessoas perde dinheiro ao fazer isso. A pesquisa sugere que 80% de todos os day traders desistem nos primeiros 2 anos. E alguns estudos sugerem que apenas cerca de 1 ou 2% das pessoas têm sucesso no longo prazo tentando fazer day trade, ganhar dinheiro com o mercado de ações. Portanto, um segundo tipo de negociação é comprar ações de empresas nas quais você acredita no longo prazo e, em seguida, manter essas ações por meses ou até muitos anos, porque você acredita que, com o tempo, a empresa crescerá e, portanto, o preço das ações crescerá e aumentar também. Um dos investidores mais famosos de todos os tempos é o bilionário Warren Buffett, e essa estratégia de longo prazo é o que ele usa. Mas vale a pena notar que a razão pela qual ele conseguiu ganhar tanto dinheiro com o mercado de ações é porque ele pesquisa meticulosamente as empresas, examinando todos os seus relatórios e planos financeiros, para tentar encontrar empresas que considera subvalorizadas. Ou seja, o atual preço é mais baixo do que ele acha que deveria ser. O problema é que, para a pessoa média, ser capaz de fazer esse nível de pesquisa e análise aprofundadas não é apenas difícil e demorado, é quase impossível. Especialmente porque você está competindo, não apenas com outros traders individuais, mas com grandes fundos de hedge que têm equipes inteiras de analistas para pesquisar essas coisas em tempo integral. É por isso que algumas pessoas contratam um corretor da bolsa para fazer a pesquisa por elas. Mas isso ainda é muito arriscado. Warren Buffett realmente tem uma ótima citação sobre isso, que é que as empresas de Wall Street fizeram fortuna vendendo serviços, em vez de fazer bons investimentos.
Em vez disso, existe uma terceira opção, que normalmente é muito mais lucrativa do que contratar alguém e muito menos arriscada. Isto é, fundos de índice. Imagine por um momento que, em vez de ter que pesquisar empresas e tentar descobrir em quais investir, você poderia simplesmente investir em todas as principais empresas de uma vez só. Isso é essencialmente o que é um fundo de índice. E é tão simples e rápido quanto comprar uma ação individual de uma empresa, só que desta forma você pode diversificar investindo em todas as principais empresas de uma só vez. Com um fundo de índice, o retorno médio anual fica geralmente entre 6 a 10%. O que pode não parecer muito, mas compare isso com uma conta poupança tradicional, onde você pode receber menos de 1% de juros. A verdade pouco glamourosa é que os fundos de índice são a maneira mais confiável de ganhar dinheiro consistente com o mercado de ações de uma forma muito passiva. Você pode configurá-lo para investir uma certa porcentagem de sua renda a cada mês e depois deixá-la crescer. E você faz isso em uma idade relativamente jovem e continua obtendo retornos de, digamos, 8 ou 9% a cada ano. E esse dinheiro aumentará e crescerá substancialmente com o tempo. Agora, talvez não seja isso que você está procurando. Com cada investimento, tudo se resume à relação risco versus recompensa. Os fundos de índice apresentam um risco muito menor do que investir em uma única ação porque você está diversificando seu investimento e não colocando todos os ovos na mesma cesta. Mas se você investiu em ações individuais, embora o risco possa ser maior, a recompensa provavelmente também será maior se tudo correr bem. Portanto, só você pode avaliar qual relação risco versus recompensa é melhor para você. No entanto, deixarei vocês com 5 coisas finais a considerar que podem ser úteis. 5 regras para investir em ações. Então você não perdeu dinheiro. Contanto que seus sentimentos em relação à empresa não tenham mudado, normalmente é melhor comprar quando o preço cair ou, em outras palavras, comprar na baixa. Com qualquer investimento no mercado de ações, invista apenas o que você pode perder. É por isso que é recomendável investir uma porcentagem da renda mensal e manter um fundo de emergência separado e também uma poupança, caso precise de acesso rápido ao dinheiro. Porque, ao longo do tempo, o mercado sempre se recupera. E é por isso que os fundos de índice podem ser ótimos, se você não precisar desse dinheiro por um tempo. Mesmo que haja algumas quedas ao longo do caminho, historicamente o mercado sempre volta a subir com o tempo. Portanto, se você quiser um investimento mais passivo, basta definir os fundos mútuos e nem mesmo olhar para eles por anos. Mas se você definitivamente precisar do dinheiro em um espaço de tempo relativamente curto, o mercado de ações pode não ser adequado para você. 3. Desconfie de golpistas que oferecem uma maneira garantida de obter altos retornos no mercado de ações. Se eles realmente soubessem como ganhar tanto dinheiro com ações, estariam investindo todo o seu dinheiro nisso, em vez de vender produtos ou serviços. O mesmo acontece com grupos que tentam lhe dizer que você deve investir em uma ação específica. Muitas vezes, eles estão tentando aumentar o preço para que possam se desfazer de suas próprias ações para obter lucro, embora você certamente deva ouvir uma ampla variedade de fontes para notícias e opiniões. Lembre-se de que, em última análise, ninguém consegue cronometrar perfeitamente o mercado. 4. Se você tem uma quantia fixa que deseja investir no mercado de ações, geralmente é considerado sensato calcular a média do custo em dinheiro. O que essencialmente significa, em vez de investir tudo agora, seja qual for o preço, distribuir os investimentos de forma mais gradual ao longo de algumas semanas. Isso porque, se você investir tudo agora, poderá ter um preço excepcionalmente alto hoje. Portanto, distribuir o investimento geralmente lhe dará um preço mais médio. E finalmente, riqueza global da economia. Você está literalmente investindo em algo que está criando mais valor e riqueza. Não é apenas uma pessoa ganhando dinheiro e a outra perdendo dinheiro. Então, pessoalmente, gostaria que mais pessoas fossem apresentadas ao mercado de ações, especialmente em idades mais precoces. Sei que este vídeo pode parecer um pouco complicado no início. Mas se você voltar às sessões relevantes, espero que veja que investir não é mais apenas para os ricos. Qualquer pessoa pode investir e ganhar dinheiro no conforto da sua casa.
Apenas certifique-se sempre de investir com uma relação risco versus recompensa, com a qual você se sinta confortável. Se este vídeo foi útil para você, considere clicar no botão curtir e inscrever-se. Sinta-se à vontade para conferir esses vídeos aqui, para obter mais dicas e documentários para ganhar dinheiro.